Um homem flutuou. Uma mulher parou de comer. Um padre esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. E um corpo que não apodreceu. A igreja investigou cada um desses casos. A ciência tentou explicar, mas não conseguiu. Neste vídeo vamos conhecer santos que tornaram o impossível possível, desafiaram as leis naturais e que séculos depois continuam impressionando e deixando a ciência sem resposta. O primeiro caso aconteceu em 1630. Um frade franciscano na Itália. Ele não escolhia quando subir. Em 1630. Um frade franciscano num monastério no sul da Itália. Ele estava na missa, olhou para o crucifixo no altar, e seus pés deixaram o chão. Isso não foi uma vez, foram dezenas, com diversas testemunhas, religiosos, nobres, soldados, todas dizendo a mesma coisa. Ele subia. O nome dele era José, nascido em Cupertino em 1603. Era o pior aluno da turma. Não conseguia segurar um livro direito. Mal falava, era fraco, desajeitado. Tiraram-no de 3 mosteiros antes de alguém aceitá-lo. Ninguém via futuro naquele homem. Aí ele entrava na igreja e voava. José entrava em êxtase durante a missa, ao ouvir o nome de Jesus ou ao contemplar imagens sagradas. Nesses momentos, testemunhas o viam levar-se do chão de forma involuntária. Dezenas de episódios, registrados oficialmente. Algumas levitações duravam instantes, outras deixavam multidões em choque. Um dos episódios mais impressionantes ocorreu diante do Papa Urbano VIII. José entrou em êxtase durante uma audiência e se elevou diante do próprio pontífice. O acontecimento ajudou a espalhar sua fama por toda a Itália. Mas quanto mais famosos se tornavam esses fenômenos, mais a igreja tentava escondê-lo do público para evitar tumultos. A própria igreja desconfiou também. Testemunhas foram interrogadas, depoimentos foram registrados, anos de investigação rigorosa. O mais curioso, a canonização de São José Cupertino não aconteceu por causa das levitações. A igreja considerou que o verdadeiro sinal de sua santidade estava na sua humildade, obediência e vida de oração. Séculos depois, ninguém consegue provar cientificamente o que aconteceu. Foi uma alucinação coletiva? Exagero dos relatos? Milagre? A igreja respondeu com uma canonização, já a ciência, com silêncio. Se você acha que levitação é absurdo, o próximo caso é uma mulher que parou de comer, não por uma semana, nem por um mês, mas por anos. O segundo caso aconteceu no século XIV. Uma mulher parou de comer, não por escolha, não por jejum. O corpo dela simplesmente recusava a comida. Qualquer coisa que ela engolia, voltava. A água que bebia também voltava. Por semanas, meses, anos. O nome dela era Catarina, nascida em Siena em 1347, filha mais nova de uma família de 25 filhos. O pai era tingidor de couros. A vida dela era simples, o caminho era simples. Aos 7 anos, ela já tinha visões. Aos 16, entrou para a terceira ordem dominicana, sem nunca professar num convento. Vivia em casa, vivia em jejum, mas o jejum dela era diferente. Não era uma disciplina, não era escolha ascética. Ela até tentava comer. A família tentava forçá-la. Os médicos foram chamados. Nada funcionava. O estômago rejeitava tudo, menos uma coisa: a hóstia. Catarina comungava e o corpo aceitava, sem náuseas, sem dor, sem rejeição. Todo alimento terreno era devolvido, a Eucaristia não. Isso não durou um mês, durou anos. Pense no que isso significa. Um ser humano como nós, sem comida, entra em colapso em semanas. Sem calorias, o corpo começa a consumir a própria gordura, depois o músculo. O coração enfraquece, os órgãos falham. Sem água, o processo é ainda mais rápido. Em 3 ou 4 dias, o cérebro começa a deteriorar. A ciência é clara.
Não existe sobrevivência prolongada sem alimentação. Não existe exceção conhecida. E Catarina não enfraqueceu, não definhou. Ela escrevia cartas, viajava, negociou paz entre estados, interveio em conflitos políticos com o Papa em avião. Tudo isso sem comer. A igreja não ignorou. Testemunhas foram ouvidas. Religiosos, familiares, médicos da época. Todos confirmaram que parecia impossível. O fenômeno era conhecido como inédia. Outros santos tiveram o mesmo sinal. Mas o caso dela é mais documentado. E o mais paradoxal, Catarina não viveu em isolamento. Não ficou trancada numa cela. Ela esteve no meio do mundo. Argumentou com papas. Escreveu tratados teológicos. Foi declarada doutora da igreja. Uma das 4 mulheres na história a receber esse título. Um corpo que rejeitava tudo, sustentado por uma hóstia, por anos. Você pode chamar de histeria, pode chamar de fraude, pode chamar de neurose medieval, mas o corpo dela não apodreceu em vida. Já o próximo caso é de um padre que esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Um padre esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Não é metáfora, não é figura de linguagem. Testemunhas juraram tê-lo visto em 2 cidades distintas, na mesma hora. Isso não foi o mais absurdo. O mesmo padre olhava para pessoas que nunca tinha visto e descrevia pecados que elas ainda não tinham confessado. O nome dele era Francesco Forgione, nascido em Pietrelcina em 1887, filho de camponeses. A família não tinha dinheiro para mandá-lo estudar. Era um menino frágil, doente crônico. Aos 5 anos já dizia que via Jesus e a Virgem Maria. Ninguém acreditou. Aos 15, entrou para os capuchinhos, tomou o nome de Pio, e então começou. Em 1918, durante uma visão, algo aconteceu com o corpo dele. Marcas apareceram nas mãos, nos pés e no peito. Feridas abertas. Sangue. Eram os estigmas. As mesmas chagas de Cristo na crucificação. 50 anos. As feridas nunca cicatrizaram, nunca infectaram, nunca apodreceram. Médicos examinaram as mãos dele, perfuraram, coletaram amostras, mediram a temperatura. Nada. Nenhuma explicação clínica. As feridas simplesmente existiam, abertas, por meio século. Mas os estigmas não são o caso mais perturbador. Eu falo mais sobre esses casos dos estigmas no vídeo de Padre Pio, que eu fiz agora para o canal. Vou deixar aqui nos cards. Padre Pio lia almas. Pessoas entravam no confessionário e ele falava antes delas. Dizia o pecado, dizia o ano, dizia o nome da pessoa com quem pecaram. Confessantes saíam em lágrimas, não de medo, mas de choque. Ele sabia o que ninguém tinha contado. Há registros de pessoas que viajaram centenas de quilômetros só para testar. Entravam no confessionário decididas a não dizer nada. E Padre Pio falava primeiro. Agora vem os casos de bilocação. Já falei no outro vídeo de algum caso de bilocação de Padre Pio. Se você não assistiu, está aqui nos cards. Mas há 2 episódios importantes e que merecem atenção. O primeiro começa antes mesmo de uma menina nascer. Era 1905, numa cidade no norte da Itália. Um homem estava morrendo. Ele era maçom. Os companheiros de loja estavam do lado de fora na porta, impedindo que qualquer padre entrasse para dar extrema-unção. A esposa, católica, queria um sacerdote para o marido, mas a porta estava bloqueada. Foi então que ela viu um frade saindo do quarto do marido. Ela correu atrás. Perguntou aos empregados quem tinha deixado entrar. Ninguém sabia, e ninguém tinha visto ninguém passar. Naquele momento, ela entrou em trabalho de parto. A filha nasceu. E só então deixaram o padre entrar, para batizar a criança e dar a unção ao moribundo. Infelizmente, o homem morreu pedindo misericórdia. A menina batizada se chamava Giovanna. Anos depois, com 17 anos, Giovanna estava na Basílica de São Pedro, em Roma. Tinha dúvidas sobre a Santíssima Trindade. Viu um frade capuchinho. Pediu então para conversar com ele. Ele entrou no confessionário e a atendeu. Respondeu às dúvidas dela com paciência, com comparações simples.
Quando terminou, Giovanna saiu satisfeita e disse para a amiga: "Vamos esperar para agradecer ao frade." Esperaram. A basílica foi fechando. O funcionário veio encerrar o confessionário. Abriu a porta. Não havia ninguém lá dentro. Um ano depois, Giovanna foi a San Giovanni Rotondo. Entrou na fila do confessionário de Padre Pio. Quando chegou a sua vez, antes que ela abrisse a boca, ele disse: "Giovanna, eu te esperava há tantos anos." Ela ficou sem palavras. Disse que ele devia estar enganado, que não se conheciam. E Padre Pio respondeu: "Eu estava lá, enquanto seu pai morria e você nascia. 2 bilocações, a mesma pessoa, atestada pela mesma testemunhas, décadas depois." Agora é justo dizer, em torno de Padre Pio cresceram muitas lendas. Nem tudo que circula é verificável. Um dos casos mais repetidos, inclusive em livros, dizia que Dom Orione o teria visto na Basílica de São Pedro durante a beatificação de Santa Teresinha. O próprio Dom Orione negou, deixou isso registrado. Mas a relação entre os dois era real. Os dois nunca se encontraram pessoalmente, e ainda assim se conheciam, se respeitavam e agiam como se a santidade de um fosse garantia da do outro. Aqui vai um exemplo. Um dia, um homem chegou até Dom Orione com o braço paralisado. Disse que precisava trabalhar para sustentar a sua família. Pediu uma bênção. Dom Orione respondeu com simplicidade: "Isso não é comigo. Vá até Padre Pio. Ele faz essas coisas." O homem então foi, se apresentou, e Padre Pio, ao ouvir o nome de Dom Orione, disse: "Se é ele quem está pedindo, a gente tem que fazer." O braço do homem então foi curado. 2 santos que nunca se viram, mas que operavam como se estivessem em comunicação constante. Isso é mais difícil de encaixar numa explicação simples do que qualquer bilocação. 2 corpos, uma pessoa, ao mesmo tempo. E quanto aos estigmas de Padre Pio, no dia de sua morte, desapareceram, mas algo inexplicável ainda para a ciência. E o último caso, um homem morreu em 1898, enterraram ele, e até hoje, um dos mistérios mais inexplicáveis aconteceu com esse corpo. Um homem morreu em 1898. Enterraram ele. Chuva, solo úmido. O que acontece com todo o corpo enterrado? 4 meses depois, abriram o túmulo. O corpo estava intacto. Não era mumificação, não era preservação artificial. O corpo estava mole, flexível, como se estivesse sido enterrado naquele dia. O nome dele era Charbel Maclouf. Nascido no Líbano em 1828. Filho de camponeses, entrou para o mosteiro maronita aos 23 anos. Vida simples, silenciosa. Nada o distinguia dos outros monges. Nada, exceto o que aconteceu depois de sua morte. O túmulo foi reaberto não uma, não duas, várias vezes. E cada inspeção, a mesma coisa. O corpo intacto, flexível, sem nenhum sinal de decomposição. Testemunhas relatavam que viram luzes saindo de sua tumba. O corpo foi encontrado em extraordinário estado de preservação. Mas não era só isso. Do corpo de Charbel escorria um líquido, rubro, uma mistura de sangue e água, continuamente, por semanas, por meses. As roupas que envolviam o corpo ficavam encharcadas, e o líquido não parava. Pense no que isso significa biologicamente. Um corpo morto não produz fluidos. O coração parou. A circulação, então, para. Não há pressão. Não há bombeamento, não há fonte. E ainda assim, o líquido no corpo de Charbel escorria. Médicos examinaram. O líquido era real. O corpo era real. A ausência de decomposição também era real. E nenhuma explicação natural cobria os 3 fatos ao mesmo tempo. O corpo permaneceu extraordinariamente preservado por cerca de 67 anos após a sua morte, entrando em decomposição natural após isso. Quando seu túmulo foi aberto novamente em 1976, restavam principalmente os ossos do santo. Os relatos de cura atribuídos à intercessão de Charbel começaram a se multiplicar. A igreja abriu o processo, canonizou-o em 1977. Hoje ele é um dos santos mais venerados do Oriente Médio, mais de 100 anos após a morte. O corpo continua. O Papa Leão visitou o túmulo recentemente.
Você pode duvidar de qualquer um desses casos isoladamente. Um frade que voou, talvez exagero devoto. Uma mulher que não comia, talvez histeria medieval. Um padre em 2 lugares, talvez uma lenda popular. Um corpo que não apodrece, talvez condições do solo. Mas os 4 juntos? Bom, é difícil. A igreja não procurou os santos que faziam coisas impossíveis. Ela os investigou, restringiu, escondeu, e mesmo assim, não conseguiu descartar nada. Bom pessoal, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Até um próximo vídeo.